Você não é especial. Sim, eu sei que isso parece grosso, cruel ou até ofensivo. Mas respira fundo e escuta até o final, porque talvez essa seja uma das frases mais libertadoras que você vai ouvir hoje. A gente cresceu ouvindo o contrário, que somos únicos, que temos um propósito, que merecemos um final feliz. Mas a realidade é que o universo nunca assinou esse contrato. Não há cláusulas de proteção emocional. Não há destino esperando por você com uma plaquinha na mão. O acaso não se curva ao seu planejamento. E ninguém, absolutamente ninguém, vai parar o mundo para garantir o seu final feliz. Você não é o protagonista da história. Ninguém se importa com seus dramas, seus sonhos ou seus dilemas existenciais. Não porque as pessoas sejam más ou frias, mas porque cada um está tentando não afundar na própria bagunça. E, por mais desconfortável que isso soe, talvez essa seja justamente a verdade que pode te libertar da angústia. Quanto mais você insiste em ser especial, mais pesado tudo se torna. Você se cobra mais, sofre mais, espera mais dos outros e do mundo. E quando nada acontece como esperado, a frustração vem como uma avalanche. Mas, e aqui vem o ponto que quase ninguém percebe. Talvez seja exatamente ao desistir dessa ideia de grandeza pessoal que você comece, pela primeira vez, a viver de verdade. Vivemos numa época obcecada por destaque. Todo mundo quer ser visto, notado, relevante. O silêncio virou sinal de fracasso. A invisibilidade, um castigo. As redes sociais transformaram o ego em performance diária. Você não vive, você exibe. Não sente, publica. Não se reconhece, busca reconhecimento. Fora. Ser você mesmo já não basta. Você precisa ser interessante, render, engajar, deixar uma marca. E é aí que nasce a angústia. Quanto mais você tenta se provar especial, mais dependente se torna da validação alheia. Mais preso fica a ideia de que precisa ser alguém. Alguém importante. Alguém que se destaca, alguém que vale ser notado. Só que esse alguém nunca chega. Nunca é o bastante. Porque sempre tem alguém mais interessante, mais bonito, mais bem-sucedido. Você sobe a escada e a régua sobe junto. Você se esforça e ainda assim parece insuficiente. Porque o jogo foi feito para nunca acabar. E aí, alimentado por promessas de grandeza, você começa a se perguntar em silêncio: será que tem algo errado comigo? Será que eu falhei na minha própria história? Mas talvez o erro esteja na história que te contaram, não em quem você é. É aí que entra a filosofia de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer não era exatamente o filósofo preferido dos livros de autoajuda. Ele acreditava que o ser humano não é guiado por razão, propósito ou destino. Segundo ele, o que move a vida é algo mais primitivo, a vontade. Mas não, uma vontade nobre ou estratégica. Para Schopenhauer, essa vontade é cega, irracional, sem direção, sem propósito final. Ela simplesmente quer, deseja, sofre e quer de novo. Acordamos com fome, sentimos desejos, nos apaixonamos, buscamos sucesso, tentamos controlar o futuro, mas no fundo, estamos apenas sendo levados por essa força interna que nunca se satisfaz. Mesmo quando conseguimos o que queremos, queremos outra coisa. E depois outra. É um ciclo infinito. E é por isso que, segundo ele, o sofrimento é inevitável. A gente busca sentido, propósito, destino. Mas a vida não entrega explicações. Entrega experiências, contradições, desejos que voltam, frustrações que se repetem. E quanto mais você insiste em ver tudo como um grande roteiro com final feliz, mais se frustra com uma realidade que não colabora com esse enredo. Schopenhauer não dizia isso para te derrubar. Ele dizia para te tirar da ilusão. Mostrar que talvez a vida não precise fazer sentido o tempo todo. Mesmo com tudo isso, a gente insiste em se ver como protagonistas, como se a vida fosse um roteiro escrito especialmente para nós.
como se as dificuldades fossem testes, as perdas, lições e o final uma grande recompensa por tudo o que aguentamos. Mas será mesmo? A verdade é que, para a maioria das pessoas, o mundo não gira ao redor, e nem deveria. Essa ideia de protagonismo, de que somos especiais, únicos e destinados a algo grandioso, não passa de uma fantasia vendida desde cedo por filmes, redes sociais e discursos motivacionais. E a gente compra. Acha que vai chegar um momento em que tudo vai se encaixar, que seremos reconhecidos, aplaudidos, entendidos. Só que a realidade é outra. O mundo não está prestando atenção em você. As pessoas têm suas próprias dores, suas próprias urgências. E quanto mais você acredita que deveria ser o centro de tudo, mais sofre quando é ignorado. Mais se frustra quando não é validado. Mais se cobra quando as coisas não saem como no roteiro. A ilusão do protagonismo gera uma insatisfação constante. Você acha que deveria ser mais, mas não sabe exatamente o que. Vive preso entre o peso da expectativa e o vazio do que realmente acontece. Schopenhauer desmonta essa ilusão com frieza, mas ao fazer isso, ele também libera espaço para que você pare de buscar ser o personagem principal e comece a apenas viver a cena que tem diante de si, sem aplauso, sem clímax, sem exigir que tudo faça sentido. Agora vem a virada. Porque apesar de tudo isso parecer duro, tem algo profundamente libertador nessa constatação. Você não é especial. E isso é uma bênção. Porque quando você para de tentar ser extraordinário, começa a viver com mais leveza. Se permite errar, desacelerar, respirar. Se permite não saber, não ser incrível. Se permite, enfim, ser humano. A pressão por destaque vira ruído distante. Você não precisa mais provar nada, nem para a internet, nem para sua família, nem para você mesmo. Ser comum não é sinônimo de irrelevância, é parar de brigar com a própria existência. Você pode amar sem ser admirado, ajudar sem ser notado, existir sem ser celebrado. E tudo bem. Aliás, é justamente aí que a vida começa a fazer sentido de verdade. Não por causa de um final épico, mas por causa das pequenas coisas que você finalmente consegue enxergar quando o palco desmonta. Quando você abandona a obrigação de brilhar o tempo todo, começa a perceber o valor de só estar ali, presente, inteiro, livre. Schopenhauer dizia que o sofrimento é inevitável, não porque a vida seja cruel, mas porque ela é movida por uma vontade cega que nunca se satisfaz. Mas ele também acreditava que havia uma saída. Não uma redenção grandiosa, nem uma revolução interior milagrosa, mas algo mais sutil, quase silencioso. A humildade de existir, reconhecer que somos frágeis, que não somos donos do mundo, que não temos controle sobre quase nada e, talvez nunca tenhamos. É parar de tentar vencer a vida e começar a conviver com ela. A humildade aqui não é sobre se diminuir, é sobre deixar de se inflar o tempo todo. É entender que ser só mais uma pessoa no mundo não é fracasso, é descanso. Você não precisa salvar ninguém, nem provar que sua existência vale a pena, ela já vale. Porque você está aqui, você respira, sente, sofre, aprende. Isso basta. Aceitar isso é como soltar um peso que você nem sabia que carregava. Um peso feito de exigências, comparações e ideias emprestadas sobre quem você deveria ser. A humildade existencial não é derrota, é liberdade. Diante de tudo isso, é natural que a pergunta apareça: se eu não sou especial, se o mundo não gira ao meu redor, se a vida não tem um roteiro, então para que tudo isso? Qual o sentido? E talvez essa seja justamente a pergunta errada. Não porque ela não valha, mas porque carrega a suposição de que existe um grande significado esperando por você em algum lugar. Mas e se não houver? E se a vida não tiver um sentido pronto, mas puder ganhar sentido no detalhe, na presença, no gesto que ninguém viu?
Talvez o problema não seja a falta de sentido. Talvez seja o excesso de expectativa sobre o que esse sentido deveria parecer. Você quer uma resposta com brilho, mas talvez o sentido esteja no cotidiano, na gentileza espontânea, na conversa sincera, na coragem de continuar mesmo quando ninguém está olhando. Schopenhauer nunca prometeu consolo, mas ao tirar o peso da ilusão, ele deixou espaço para algo mais real. A possibilidade de viver sem precisar justificar tudo. De simplesmente estar aqui, mesmo sem ter certeza de nada. Então pare de tentar ser especial e comece a ser honesto consigo mesmo. Talvez aí comece uma vida que vale realmente a pena.